Olá, meus irmãos, graça e paz, a igreja gloriosa que se reúne no Facebook, no YouTube. Para você que está nos assistindo através do nosso canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo. Para você que nos assiste através do Facebook, do nosso canal de TV, Explosão da Rede TV, agoranaweb.com.br, você pode compartilhar esse vídeo. No Facebook você pode nos seguir e também aí marcar os seus amigos para que ouçam esta palavra de Deus. Estamos chegando com mais um tema, é a terceira série do nosso vídeo, que a gente está fazendo uma série de vídeos sobre o dízimo. Já trouxemos a primeira, sobre o primeiro tema que a gente trouxe aqui, está aqui nos vídeos, está aqui nos vídeos no nosso canal, que é a farsa, essa farsa. Por que a farsa do dízimo, né? A segunda é o dízimo antes da lei, foi que os patriarcas Abraão e Jacó, entre outros aí que também deram o dízimo. Eu acredito que a gente citou aí muito bem no segundo vídeo, a segunda série. E nessa terceira série a gente vai estar abordando sobre o dízimo como mandamento da lei. O nosso texto se encontra em Gálatas 5, versículo 4, que diz assim: separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Repito, separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tende caído. Veja bem, quando a pessoa tenta se justificar pela lei de Moisés, ela caiu da graça de Deus. Bom, esse é o nosso texto. O nosso tema é o dízimo como mandamento da lei. Como vimos no vídeo anterior, querer validar o dízimo cristão usando os dízimos mencionados antes da lei de Moisés não passa de uma artimanha do sistema religioso. E mais à frente, nessa série de vídeos, e falaremos um pouco mais do dízimo de Abraão, para não deixarmos dúvida de que o tributo entregue a Melquisedeque não tem quaisquer ligação com o dízimo cobrado dos que creem em Jesus Cristo. Nesse caso, resta aos defensores da prática do dízimo, neste novo pacto, usar a lei como motivo para cobrar, né, esta maldita taxa dos cristãos. O grande problema do uso das obras da lei como prática cristãs são as consequências do envolvimento, como as ordenanças do antigo pacto. E o dízimo, obviamente, faz parte desse pacote. O apóstolo Paulo sempre foi muito enfático ao falar dos males da inserção da lei na vida do povo de Deus a partir da ressurreição de Cristo. O texto de Gálatas 5, versículo 4, diz que separado estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça decaíste, ou seja, caiu da graça quem procura se justificar por obras da lei. E o dízimo é um, né? Alguns podem querer argumentar dizendo que não praticam o dízimo com o objetivo de alcançar a justificação, mas ainda que a pessoa não queira se justificar ao dar o tributo, ela está fazendo uso de um mandamento que não cabe mais aos escolhidos de Deus, ressuscitando, por assim dizer, o Antigo Testamento em sua vida. Se justificar nesse versículo significa fazer uso da lei, com Gálatas 5, versículo 4, então, se a pessoa quer se justificar, como nesse texto de Gálatas 5, versículo 4, significa fazer uso da lei como meio de servir e agradar a Deus. E o apóstolo dos gentios não usa de meias palavras ao alertar os gálatas sobre os males do envolvimento com as obras da lei. Vamos ver o texto de Gálatas 3, versículo 10. 3, versículo 10. Vai dizer assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei de Moisés, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Olha, são 612 mandamentos, são bastante. Então eu vou transcrever a seguir aqui, vou estar falando para vocês
um trecho de um texto publicado, a gente vai estar publicando no nosso site também, que explica o que é estar debaixo da maldição. Sabe que existem muitas práticas realizadas nas congregações chamadas cristãs, atualmente, que são obras da lei, disfarçadas de obra da graça. Exemplos: comemorações de festas judaicas, festa dos tabernáculos, dia de Pentecostes, entre outras, jejum de alimentos, abluções como lavagem e batismo por meio das águas, dízimos, entre outras coisas, né? Tais práticas nas igrejas, por mais que tenham recebido uma nova roupagem, nada mais são do que obras da lei no meio da amada do Senhor em pleno novo pacto. A gente vai estar falando aí sobre a questão do batismo nas águas. A gente já tem um vídeo no nosso canal aqui no YouTube e também lá no Facebook sobre batismo e a lavagem, né? A lavagem de purificação. Então, olhando para essas festas, para essas cerimônias, esses rituais, inclusive eu pertencia a uma congregação que fazia festa do tabernáculo, das primícias, entre outras coisas, né, gente? E o apóstolo Paulo, ele não mede palavras quando se refere aos que vivem nessas obras. Todos estão debaixo de maldição. E a gente não sabia. A gente achava que aquilo ali tinha alguma coisa a ver com a igreja. E aquilo era para o povo de Israel. Aí quando Cristo vem, Cristo cumpre a lei. E o fim da lei, então, é Cristo. E o apóstolo Paulo não mede palavras quando se refere aos que vivem nessas práticas, nessas obras. Todos estão debaixo de maldição. Portanto, não há dúvida sobre o que submete as pessoas a esta situação. Porém, o que isso significa? É mais importante quais as consequências de se viver debaixo de maldição. A Bíblia não é clara quanto a essa resposta, mas nada nos impede de unirmos todas as peças desse quebra-cabeça e entendermos a questão. No texto de Gálatas 3:10, Paulo diz que os da fé, ou seja, os que não estão em obras da lei, são abençoados. Então, no contexto, né, anterior de Gálatas 3:10, Paulo diz que os da fé que são abençoados com o crente Abraão. Assim, os que estão debaixo, as pessoas, né, os que estão debaixo de maldição, que estão em obras da lei, apesar de serem filhos de Deus no Espírito, não conhecem a ninguém segundo a carne. O texto de 2 Coríntios 5,16 fala que eles não são abençoados. Vamos ver esse texto, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Vamos lá, versículo 16. Assim que daqui por diante ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos deste modo. Então, apesar de serem filhos de Deus no Espírito, esses que vivem debaixo das obras da lei, não são abençoados. Muitas vezes. Em outras palavras, essas pessoas são eleitos de Deus, são salvos, né? Sempre salvos no Espírito, mas estão amaldiçoados pelas práticas oriundas do antigo pacto. Isto é, a sua condição espiritual de filhos eleitos e cordeiros e o conhecimento de tudo que Jesus já nos deu pela graça não se manifesta em seus entendimentos. E assim, os amaldiçoados não usufruem de sua posição de filhos. Por causa disso, tais pessoas não servem a Deus em espírito e em verdade, porque Deus procura aqueles que o adoram desta forma, em espírito e em verdade. João 4:23. É Deus que procura. Pode ver o que o texto vai dizer. Eu vou mostrar para vocês aqui no Evangelho de João, aqui nas cartas históricas dos registros de Cristo, quando Cristo ainda estava debaixo da lei. Quando ele conversa com a samaritana, ele fala sobre isso, né, que os judeus eles adoravam a Deus no templo, né, faziam do templo um Deus, e os samaritanos, o Deus deles era um monte, né?
Então, Jesus chega e diz para ele: vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele estava falando dele mesmo. Então, o versículo 23 vai dizer: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão, servirão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Nem é você que procura a Deus, é Deus que lhe procura quando você adora a Ele em espírito e em verdade. E isso é interessante a gente falar que as pessoas que não servem a Deus em espírito e verdade, porque Deus procura os que adorem dessa forma, isso afeta de maneira terrível. Uma coisa, não estou dizendo aqui que os amaldiçoados pelas obras da lei vão perder a salvação. Não, isso não. Pois tal possibilidade não existe. Uma vez salvo, salvo para sempre. Nesse caso, se a salvação eterna não pode ser comprometida, como os eleitos que estão em maldição podem ser afetados? No galardão. No galardão, obviamente. Quem edifica a sua vida espiritual baseando-se em obras da lei, está edificando com madeira, com feno, palha, materiais sem valor. E por isso serão salvos como pelo fogo, sem galardão. E isso, para mim, será a pior consequência para quem vive debaixo das obras da lei. Vamos conferir o texto de 1 Coríntios 3, versículo de número 10 ao 15. 1 Coríntios, vamos lá o texto, capítulo 3, versículo 10 até o 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeiro, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará cada qual seja a obra de cada um. Vamos lá, versículo de número 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimentos, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Então, certa vez eu disse para um irmão que ele estava debaixo de maldição por causa das obras da lei. E ele me disse que não estava, pois tinha uma família boa, tinha um bom carro, tinha um carro novo, ele tinha um bom emprego, uma boa casa, uma boa renda, e que a realidade dele provara que ele não estava amaldiçoado. Eu respondi o seguinte para ele: irmão, estar debaixo de maldição por causa da lei não impede que alguém tenha bens materiais. Uma vida considerada boa. Afinal, até os filhos da perdição, ele tem essas coisas. Mas quem está em obras da lei fica impedido de enxergar o evangelho como ele realmente é. E tem coisa pior do que isso para um eleito de Deus? Não serve ao Pai em espírito, na mente, no entendimento, e em verdade, em graça ele não serve. E por isso ele anula a graça de Deus em sua vida. Olha o que diz Gálatas 2:21. Gálatas, capítulo 2, versículo 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, por causa de tudo isso, tais pessoas não agradam a Deus e não serão recompensadas na eternidade. Para mim, esse fato já é maldição suficiente. Então, a maior prova de que a lei de Moisés é a base do dízimo cristão na ampla maioria das congregações mundo afora é o uso que os líderes fazem do texto de Malaquias para justificar a cobrança. E toda vez, parece que estão robotizados, é automático. O versículo mais utilizado é esse. Vamos lá, vamos ler esse texto. Eles sabem de cor esse texto.
Vamos lá, Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Eu gosto sempre da ênfase. Olha aqui que diz. Malaquias 3:10. Vamos lá. Malaquias. Eu estava pensando lá. Vamos ler o Malaquias 1, e o versículo 1. Coloca aí. Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Bom, vamos ao capítulo 3. Agora, versículo 10. Trazei todos os dias de uma casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Esse é o texto. Malaquias, capítulo 3, versículo de número 10. Tá aí. O que todos os atuais dizimistas não sabem, e seus líderes fazem questão de esconder, é que o texto de Malaquias não são direcionados ao povo da nova aliança. Isto é, a igreja. Não é direcionado para a igreja, mas aos judeus no antigo pacto. Apesar disso, os líderes religiosos tiram totalmente do contexto para justificar as suas mentiras. Veja bem as funções e as características do dízimo, como os defensores do dízimo cristão usam os textos do profeta Malaquias como fundamento de suas cobranças. Então podemos afirmar que a lei de Moisés está sendo usada por eles como referência desse imposto que eles arrancam de suas ovelhas. Sendo assim, eles deveriam usar de honestidade intelectual e cobrar o dízimo dentro das características que a lei impunha ao tributo. Veremos a seguir algumas particularidades do dízimo. Primeiro, o dízimo nunca foi pago em dinheiro. Não existe na Bíblia qualquer citação do tributo sendo pago em dinheiro. Segundo, a direção que o mandamento especifica, todos os itens ligados ao dízimo estavam relacionados à produção agropecuária dos israelitas. Vejamos o texto de Levíticos, capítulo 27. Vamos ver esse texto de Levíticos, capítulo de número 27. Levíticos, capítulo 27, versículo 30. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. 32. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, olha bem, gado e rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Antes a gente viu lá no versículo 30 que as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, são santas. Versículo 33, o gado também, né? Rebanho. Então, não se investigará entre o boi e o mal, nem o trocará. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se de alguma maneira o trocar tanto um com o outro, será santo, não serão resgatados. Vamos até o versículo 34. Versículo 34, mas aí. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Veja bem, então, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, ele terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. O dízimo do seu rebanho, 1 de cada 10 animais que passe debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. Então, o dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. Levíticos 27, do 30 ao 34. Alguns argumentam
que o dízimo era tudo, né, era dado do fruto da terra, pois não havia dinheiro como conhecemos hoje. Concordo que o dinheiro não era exatamente como é nos tempos atuais, mas já existia sim o conceito de dinheiro, como podemos ver no texto a seguir. Vamos lá, Deuteronômio 14, versículo 22 ao 26. Já preguei essa passagem aqui, tem no nosso aí no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Vamos lá, Deuteronômio 14, versículo 22 até o 26. Diz assim: certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, e cada ano se recolher do campo. 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que você não possa levar, vamos mudar aqui a versão para a versão na linguagem de hoje, de repente facilita. Vamos lá, a linguagem deu melhor, na nova versão internacional. Mas se o local for longe demais, se vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderes carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali por o seu nome é longe demais, olha que diz o versículo 25, troque o dízimo por prata e leve a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Então, com prata, vocês comprem o que quiserem. Bois, ovelha, vinho ou outra bebida fermentada. A linguagem de hoje vai dizer, olha o que diz esse versículo na linguagem de hoje. E ali comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca, que é carne de gado, ou de carneiro, que é de ovelha, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. E aí? Aqui está dizendo que carne de gado, carne de ovelha, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. E ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comam e se divirtam à vontade. Isso Deus está dizendo para Israel. Chegando lá, a NBV use esse dinheiro para comprar o que a sua alma desejar, vacas ou bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, né? Qualquer outra bebida fermentada, aqui nessa versão está dizendo, ou qualquer coisa que desejarem. Então, comam festivamente ali na presença do Senhor, o seu Deus, e alegre-se você e sua família. E a igreja diz que não pode, né? Olha aí a palavra de Deus que fazia. Versículo 27. Não esqueçam, vamos lá para a NVI. Nunca se esqueçam dos levitas que vivem em suas cidades, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Até o versículo 26, já passamos, né? Até o 26. Vamos ficar até ali no versículo 26. Deixa ali no versículo 26, então, o texto das Escrituras que a gente leu aí lá no livro de Deuteronômio. Tá aí esse texto da palavra de Deus. Então eu vou deixar na versão linguagem de hoje, para que você veja. Ali vocês comprem tudo o que quiserem comer. Carne de vaca, que é carne de gado, ou de carneiro, que é carne de ovelha, vinho, e aqui o vinho sim era fermentado, cerveja, né? Ou bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Tá bom? Aí já derruba uma tese muitas vezes da igreja que proíbe essas coisas, né? Proíbe o vinho, proíbe a cerveja, proíbe a bebida fermentada. Olha aqui que o povo fazia. Na presença de Deus, eles se alegravam, eles e a família, a casa deles, na presença de Deus. Outra versão que a gente podia ler é: certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, e quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, então vende-as, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, carne de gado, por ovelhas, carne de ovelha, né?
e também por vinho e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma, come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa, a tua família. Esta é a única exceção que aparece nos ritos da lei em relação ao dízimo ser momentaneamente dinheiro. Caso o local de consumo determinado por Deus fosse muito distante da moradia dos que iriam comê-lo, o portador do dízimo ele deveria vender a carga para convertê-la em prata, a fim de facilitar então o transporte até onde o tributo deveria ser consumido. Porém, ao chegar no destino definitivo, pelo nosso Deus, pelo Deus eterno, o dinheiro deveria ser novamente convertido em mantimentos. E outra coisa, né, conforme a gente viu aí, que nessa primeira parte, que algumas particularidades do dízimo, então nessa primeira o dízimo nunca foi pago em dinheiro, e segundo, os dízimos eles eram anuais. Olha o que diz Deuteronômio 14, 22, que a gente leu. Vê o versículo 22, coloca aí. Todos os anos juntem uma 10ª parte de todas as colheitas. Todos os anos, não era todos cultos. Todos os anos eles tinham que fazer então isso. Certamente darás o dízimo de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher no campo. Terceiro lugar, então era todos os anos, não era todos os cultos. Terceiro, havia 4 tipos de dízimo. Todos os modelos de dízimo determinados pela lei tinham como objetivo, acima de tudo, a adoração a Deus. Então, pagar o tributo era devolver ao nosso Deus eterno algo que já o pertencia por seu próprio decreto, conforme a gente viu Levíticos 27 e 30. Santo é o Senhor. Bota lá Levíticos 27, versículo 30. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dado a ele. Lembre-se que aquele, bom, depois a gente vai continuar, mas é para Israel. Porém, o dízimo ele tinha também um objetivo governamental, já que o imposto mantinha em funcionamento as engrenagens econômicas, sociais e religiosas da nação de Israel. Vamos esmiuçar a seguir as funções específicas de cada tipo de dízimo. Vamos ver o primeiro dízimo, que visava sustentar os responsáveis pelo serviço da tenda do encontro. Os levitas foram indicados por Deus como cuidadores e organizadores dos locais de adoração, onde eles fariam então a intermediação entre o Deus eterno, nosso Deus, e os demais hebreus, e ofereceriam sacrifícios e demais cerimônias. O Senhor determinou que eles não teriam herança na terra de Israel, mas, em contrapartida, deu a eles como herança o pagamento pelos serviços, os dízimos das demais tribos, a fim de oferecer a provisão dos alimentos necessários para a sobrevivência dos que pertenciam à tribo sacerdotal de Levi. Olha que diz Número 18, versículo 21, Números 18, versículo 21, vamos ler até o versículo 24. Vai dizer assim: o Senhor disse, eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. E isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Vamos lá. Vou usar a nova versão, a NVI. Eu dou aos levitas todos os dízimos em Israel. Olha bem, Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem a servir na tenda do encontro. Versículo 22. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro, caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho na tenda do encontro e assumir a responsabilidade pelas suas ofensas contra ela. Então, esse
É um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, eu dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas, até o versículo 24. Então, aqui a gente vê que os dízimos era para manter os levitas. Então, nesse primeiro ponto, a gente vê então que o primeiro dízimo visava sustentar os responsáveis pelo serviço da tenda do encontro. Segundo, a gente vê o segundo dízimo, ele deveria ser retirado do que restava após a separação do primeiro. Olha só, é como diz o dízimo dos dízimos. Este já visava a realização de uma celebração em família perante Deus, no local de adoração específico pelo Senhor, pelo Eterno, a fim de que houvesse então comunhão e os israelitas aprendessem a temer ao Senhor. Vamos ver esse texto que a gente já viu aqui, de Deuteronômio 14, versículo 22. Coloca aí o texto, Deuteronômio 14, versículo 22. Isso, vamos colocar aí o texto então. Separe o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Até o 26. Versículo 23. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite, e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, coloca o 24 aí. Mas se o local for longe demais, e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali, por o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. 26. Com prata, compre o que quiserem: bois, ovelhas, vinho ou outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com as suas famílias, comam e alegrem-se ali na presença do Senhor, o seu Deus. Então, aqui a gente vê o segundo dízimo. Devia ser retirado do que restava após a separação do primeiro. Vamos agora, então, ao terceiro dízimo. Vamos lá, o terceiro dízimo. Volta com a minha imagem aqui. O terceiro dízimo, ele é trienal. Ele tinha um objetivo social, a saber, alimentar, além dos levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Esse é o terceiro dízimo. Vamos ver esse texto, Deuteronômio 14. Nesse mesmo texto que a gente está aí, o versículo 28. Vamos ler o 27 para a gente dar continuidade. Bota aí o texto. E nunca se esqueça dos levitas que vivem em sua cidade, pois eles não possuem propriedade nem herança própria. Olha só. 28. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do terceiro ano, armazenando em sua própria cidade. Vamos entender melhor isso aqui. Bota a nova tradução, a linguagem de hoje. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem na cidade onde vocês moram. Bom,
segue o texto aqui. Vamos ver aqui, versículo 29. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terra próprias. É também para os estrangeiros, para os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisarem. Então, façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Olha só, gente. Então, aqui é o terceiro dízimo, o trienal, que tinha um objetivo social, a saber, então, alimentar, além dos levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Vamos ver esse texto aí, Deuteronômio 26, do versículo de número 12, o versículo 12 e 13. Versículo 12. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas. Olha só. De 3 em 3 anos, junte a 10ª parte das colheitas daquele ano e dê aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas que moram na sua cidade, para que tenham toda a comida que precisarem. De 3 em 3 anos, eles deviam fazer isso. Versículo de número 13. Depois, na presença do Senhor nosso Deus, você dirá o seguinte: entreguei aos levitas, aos estrangeiros, aos órfãos e às viúvas as partes das minhas colheitas que pertencem a ti. Obedeci a todos os teus mandamentos, não deixei de cumprir nenhum deles e fiz tudo o que mandaste a respeito do dízimo. Tá aí. Esse é o terceiro dízimo, então, trienal, que era para os levitas e também para alimentar aí os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. O quarto tipo de dízimo que a gente vê nas Escrituras Sagradas era o chamado dízimo dos dízimos. Esse consistia na 10ª parte que os levitas davam ao sacerdote Araão e posteriormente aos seus descendentes, dos dízimos, que eles recebiam das demais tribos. Vamos ver esse texto, Números 18, do 26 ao 32. Números 18, do 26 até o versículo de número 32. Números 18. Então vamos lá, para você que está nos acompanhando, e o texto da palavra de Deus está aí na tela. Que disseste aos levitas o seguinte: quando receber dos israelitas os dízimos que Deus lhe dá para serem de vocês, vocês darão a 10ª parte desses dízimos como oferta especial a Deus. 27. E essa oferta especial é como se fosse a oferta que o fazendeiro faz do primeiro cereal e do primeiro vinho. Vamos lá, até o 32. Versículo, vamos usar a NVI. Vamos ler de novo, 26. Aqui é o Senhor que está dizendo para Moisés. O Senhor disse depois a Moisés: diga o seguinte aos levitas: quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Versículo 27. Essa contribuição, ela será considerada equivalente à do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. 28. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os dízimos recebidos dos israelitas, e desses dízimos vocês darão contribuição do Senhor ao sacerdote Arão, e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte. Veja bem, a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês.
Diga aos levitas, quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. 31. Vocês e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentar a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas israelitas para que não morram. Para que não morram. Tá aí. Né? Então, esse era o quarto tipo de dízimo, que era chamado, então, o dízimo dos dízimos, que consistia, então, nessa 10ª parte que os levitas davam ao sacerdote Arão e, posteriormente, aos seus descendentes dos dízimos que recebiam das demais tribos de Israel. Então, note que é um ponto interessante no texto bíblico que acabamos de ler. Os levitas deviam dizimar a melhor parte do que recebiam. Por isso entendemos que o ato de pagar os dízimos não era simplesmente separar os 10%. Era preciso um cuidado especial na escolha do que seria dado. Este detalhe é mais uma prova de que o dízimo verdadeiro jamais poderia ser em dinheiro, como se faz atualmente, já que este possui apenas o valor monetário. E sendo assim, não há meios de oferecer a Deus a melhor parte do dinheiro. Então, os líderes religiosos usam textos da lei como fundamento na imposição de dízimo nas igrejas, mas não segue o modelo que essa mesma lei atribui aos impostos. Atitudes assim são conhecidas como desonestidade intelectual. Não obstante, usar a lei como fundamento de cobrança de dízimo na igreja é mais do que ser desonesto. É submeter ao povo do Senhor Jesus à maldição da qual fomos libertos pelo sacrifício do Senhor no Calvário. Gálatas capítulo 3, olha o que diz o texto lá. Esse aqui os crentes sabem quase de cor, né? Mas praticar que é bom. Olha o que diz. Cristo nos redimiu. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos redimiu, nos resgatou da maldição da lei. Então, todo dizimista nessa nova aliança, por mais bem intencionado que seja, está se pondo separado de Cristo. Esse foi o nosso texto que a gente leu aqui no início, Gálatas 5, versículo de número 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separam-se de Cristo e caíram da graça de Deus. Caíram da graça. Então, a Bíblia fala que além de estar separado, caíram da graça, estão debaixo de maldição. Olha Gálatas 3:10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas no escrito da lei. Gente, é muito sério isso. A gente tenta alertar as pessoas, mas as pessoas não conseguem tirar esse véu. Tem que se voltar para o Senhor para que esse véu seja removido, para que essa maldição seja removida. Porque aqui, quando todo dizimista nessa nova aliança, esse novo pacto, por mais bem intencionado que seja, está se pondo separado de Cristo. Está lá Gálatas 5:4. Debaixo de maldição, está aí Gálatas 3:10. E anulando a graça de Deus em sua vida. Olha aí para nós encerrar, Gálatas capítulo 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então, preste bem atenção. Se esse texto que a gente diz não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Gálatas 2:21. Fechando mais uma série, fechando aqui a terceira série deste várias séries que a gente vai trazer sobre dízimo. Então, deixando para você então essa série aqui, e a nossa próxima série
a gente vai estar falando sobre versículos e argumentos falando sobre o dízimo. Até a próxima, gente. Deixa o seu like, deixa aí o seu like. Também você pode compartilhar com outras pessoas, né, que estão nos assistindo também. Você pode compartilhar e deixar agora para que essas outras pessoas também possam, né, ver esse vídeo e entender o dízimo como mandamento da lei. Tá bom, gente? Grande abraço. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. Ou seja, já somos abençoados. Efésios 1:3.